Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Nós estamos aqui com os integrantes, as pessoas responsáveis pelo documentário O Território, documentário premiado internacionalmente que vem trazendo o contexto da luta do povo Uruauau em defesa do seu território. E a gente está fazendo isso com o fechamento da disciplina de epistemologia do professor Josué da Costa Silva, e nós vamos fazer um bate-papo agora com o pessoal. Boa noite, gente. Vou me apresentar primeiro, né? Eu sou a Lala Poiquim, né? Me conhece mais como Kim. Agora eu sou coordenadora da juventude, sou estudante de medicina veterinária e sou do povo Paitaçuí, né? Sou filha da Neidinha, que é uma das protagonistas do filme. E por enquanto é isso, eu vou passar pro resto do seu desenho. Sou Gabriel Uchida, sou produtor do filme. Trabalho aqui com elas, com a Neidinha, com elas todas já faz um bom tempo. E produzi o filme. Na verdade, a gente compartilhou muitas partes do filme, mas oficialmente a gente compartilhava a câmera, compartilhava muita coisa, mas oficialmente sou o produtor do filme. Fiz a pesquisa, outras partes também, mas... Boa noite, pessoal. Eu me chamo Pejuni, Uruauau, né? Eu sou liderança mulher do meu povo, sou presidente da associação do Paú, né? Que é do meu povo, tá? E acho que é isso, né? Por enquanto é isso. Eu acho que assim, só uma sugestão. Como vocês assistiram o filme hoje, né? Acho que vocês podem ir perguntando as dúvidas que vocês têm. Perfeito. Então, a nossa colega aqui já estava muito ansiosa. Bem, eu cheguei aqui, já comecei a conversar, né, com o nosso protagonista, com o nosso diretor, e eu fiz alguma pergunta, eu vou fazer só uma daquele monte que eu fiz. Então, a questão do maquinário, né, que o Tadeu me explicou um pouquinho, mas explica para o grupo, né, que é uma lei, né, que muitas vezes não pode levar, tem que ser queimado, muitas vezes, que não tem como levar até a estrada, né, que é o apreendido, porque pode ocorrer a corrupção, né, de até algum agente. Então, eu gostaria que tu explicasse a questão lá, que a gente viu, né, que eles queimaram algumas coisas lá na hora do filme, né, inclusive até a cabana lá dos invasores. Fala aqui direto. Isso. Então, eu queria saber assim, já que vocês, não sei se só ele é produtor, mas você aqui também, não sei a tua participação, mas assim, qual foi a motivação? Claro que existe uma motivação muito forte, mas assim, o que levou vocês a registrar esse documentário? A motivação mais que importou para vocês fazer esse registro? Porque a gente sabe, né, da história de um jovem indígena e tal, mas assim, são tantas mortes de indígena, mas esse chamou mais a atenção de vocês? Qual foi a motivação maior? E parabéns pelo trabalho, né, pelo filme. Mais alguém para eles fazerem um bloco de questão de depois conversarem. Eu acho que a gente vai esquecer. Pode a próxima? Pode. Então, primeiro, parabéns, né, pelo filme, documentário. Assim, é de emocionar mesmo. Eu moro em Guajará,
lá sabe que é rodeado também de comunidades indígenas, né? A minha pergunta seria, você, enquanto, vamos dizer, se colocando enquanto indígena, vocês não acham que vocês, como se fosse assim, igual conversando com a professora hoje, se não fosse um grito sozinho assim, mais ou menos nessa ideia, assim, vocês estão lutando, mas é como se estivesse sozinho, vocês não se sentem dessa forma? Porque na hora que eu estava assistindo o filme, eu fui tocado porque é emocionante. É triste, né, ao mesmo tempo, mas aí a minha pergunta é mais ou menos nessa perspectiva. Vocês não acham que estão como se fosse gritando sozinho contra um sistema? Pode começar? Você me ouve daqui? Escuta. Tá. Bom, começando com a primeira. Legalmente, as forças de segurança, quando encontram algum crime ambiental em um lugar afastado, elas têm a possibilidade de queimar equipamentos, né, de destruir e utilizar esses equipamentos, porque muitas vezes o transporte desses equipamentos de volta para a cidade ou para a própria delegacia é quase que impossível. Ou, às vezes o caminho é muito longo, a estrada é muito ruim e é quase impossível porque pelas todas as condições geográficas, as condições de clima, e também nesse meio tempo o agente de segurança ele fica muito exposto, muito vulnerável, tanto a ataques ou também a uma tentativa de propina, alguma coisa assim. Então, legalmente existe isso, né, há um bom tempo. O governo anterior tentou mudar isso, mas eu acho, assim, pessoalmente, eu já acompanhei uma série de operações, tanto da Polícia Federal, ambiental, funcionário, longe. Assim, a gente vê que, você está lá afastado da cidade, muito longe. Como você vai trazer um trator de volta? E um trator que não tem documento, não está funcionando direito, está tudo caindo aos pedaços, você vai levar de volta para a cidade para quê? Para 2 dias depois sumir e voltar para o mato para fazer a mesma coisa? Então, assim, é muito mais fácil, muito mais seguro, muito mais prático e não utilizar esses equipamentos, lógico, nessas condições. E isso que eu falo que está no papel, é o que é legal fazer. E, assim, vendo em campo, eu acho que em muitos casos é o que é mais seguro ser feito. Sabe? Aí a pergunta da professora Gracinha, acho que a gente pode compartilhar um pouco essa resposta, mas eu acho que a gente tem um privilégio muito grande, nós três aqui, de estar perto de uma pessoa que é incrível, que você também conhece muito bem, que é a Neidinha. Eu acho que boa parte desse filme, quase tudo desse filme, só aconteceu por conta dela. Não só porque ela é uma pessoa incrível na frente da câmera, mas porque ela também é uma pessoa muito generosa e muito autêntica no que ela faz, e que então ela faz de coração e pela causa, por amor, não para ganhar crédito, ou para ganhar marketing, para ganhar like. Então muito do que acontece, muito do que o filme aconteceu, muito do que mostra no filme, muito do que o filme alcançou, é graças ao trabalho e ao esforço da Neidinha. O Zuruê, ela trabalha com o Zuruê desde o começo da década de 80. Então, assim, quando a gente... E a Neidinha, ela tem uma energia assim, tão grande que quando você coloca a câmera na frente dela, e a vida dela é tão louca que 1 milhão de coisas acontecem. Então, assim, a situação, vocês assistiram o filme, a situação que ela recebe uma ligação, que falam que sequestraram a filha dela, coisas assim acontecem quase todo dia, né? Na vida da Neidinha é uma guerra por semana, sabe? Ela tá matando 1 leão por dia. Então, assim, pro filme, era uma personagem incrível. Não só pro filme, assim, eu acho que daria pra fazer uma série só com ela. E ela é essa pessoa incrível que finalmente está sendo um pouco mais reconhecida agora, né, em Rondônia, porque ela não nasceu aqui, mas ela veio para cá muito cedo. Ela é basicamente uma cidadã rondoniense que fez 1 trilhão de coisas importantíssimas, que defende esse estado como ninguém. Então acho que esse filme é muito graças ao trabalho, ao amor dela, mas também eu, como produtor do filme, eu vejo também como uma forma de humildemente tentar honrar a história viva que ela é. Ela sempre fala, não vão querer me homenagear quando estiver morta, aproveita que eu tô aqui viva. A Neidinha, assim, pra mim, ela é um exemplo de pessoa, ela é uma mãe pra gente, né? Uma mentora, uma mãe, uma professora, e eu acho que o filme é muito
muito em torno dessa energia, dessa potência que ela é, assim, sabe? Eu acho que, da minha parte, é uma tentativa muito humilde de tentar honrar a história dela, né? Contando de uma perspectiva muito ampla, né? Não só focado em torno dela, mas assim, tudo que acontece ali, direta ou indiretamente, tem a mão, tem a força dela. Vocês são filha também, vocês não falam? Então, eu vou falar aqui por eu, né? Concordo com tudo que o Gabriel falou, né? Foi graças a Neidinha. Mas também, quando a gente teve a ideia de querer levar isso adiante, foi quando, em 2018, trocou a diretoria da Associação de Paú, né? Que entrou só jovens. E quando a gente entrou, a gente já foi com a cabeça de que a gente queria tudo muito novo, né? Tudo muito tecnológico, para poder ajudar a gente nos nossos monitoramentos. Porque antigamente, quando a gente fazia os monitoramentos, né, para os órgãos responsáveis, não tinha provas o suficiente, era somente uma foto, né? A gente não sabia mexer com coordenadas, coisas muito avançadas, né? E aí, quando a gente trocou a diretoria, a gente procurou a Canindé, né, que a gente quer aprender a mexer com drone, a gente quer melhorar o nosso grupo de monitoramento e a gente quer mostrar para o mundo isso. A gente está aqui, está fazendo tudo isso aqui e a gente ainda era taxado de mentiroso, né, pelo órgão responsável que deveria lá tirar os invasores, mas a gente nunca teve um sucesso muito bom ali quando a gente denunciava, né? E aí onde a gente teve essa ideia de querer levar para frente. Acho que é isso. Acho que é basicamente estandarizado. A mãe realmente é uma pessoa incrível, né? A Canindé começou criada por causa dos urueus mesmo, então eu acho que ela e eles têm uma ligação muito forte, né? Como mostra no filme mesmo. E a vida dela foi isso, sempre proteger os povos indígenas, né? E aí a gente vê no filme também muita coisa que ela passa naquela época, mas também não apareceu muita coisa também que foi pesada, né? Que a gente vivendo, a gente sente. Mas eu acho que o filme foi uma maneira de denúncia também, né? Da realidade do povo. Aqui do norte ainda, que é bem apagada, né? A gente é bem excluído das coisas, geralmente. E sobre a pergunta se a gente está sozinho ou não, acho que a gente não pode pensar assim, né? Tipo, como nós povos indígenas, a gente tem uma união, né? A gente tem pessoas como a mãe mesmo, que estão aqui com a vida deles mesmo para proteger a gente, né? Então, acho que é difícil lutar contra tanta coisa que vem batendo na gente, mas a gente resiste, né? E temos nossos aliados, temos nossos parceiros. Eu tenho uma pergunta para vocês. Nesses tempos, né, em que a gente vive situações de crise climática, né? Então a Tchai, ela revela para o mundo, né, e denuncia, né, os problemas que a gente tem em relação ao clima, né, e aponta, né, os responsáveis, né? Talvez as pessoas possam não encarar diretamente, mas pelo menos encarar diretamente, esse é o responsável, mas pelo menos entendem que alguma coisa está acontecendo, né? Como que vocês veem esse movimento, né, de lideranças indígenas estarem ocupando espaço, né? Na verdade, eu queria perguntar o que vocês estão colhendo já disso. Nós temos 2 deputadas federais eleitas, né? Que são representantes dos povos indígenas. Nós temos um Ministério dos Povos Indígenas, né? Vivemos 4 anos aí muito difíceis, né, de um governo negacionista, um governo genocida mesmo, que teve todos os esforços para poder dizimar mesmo, né, os povos, né? E agora, né, de uma certa forma, há um espaço que vem sendo ocupado. Como que está o diálogo com essas lideranças, né? Quais são os frutos que vocês estão colhendo, né? E as possíveis disputas que mesmo desse governo vocês ainda estão tendo que enfrentar para poder melhorar as condições de vida, né, de dignidade para os povos.
já emenda com a minha? Vocês que sabem, se vocês acharem melhor responder direto. Eu acho melhor responder que eu sou meio... A minha memória ela é meio ruim. Então, esses últimos anos realmente a gente teve grande destaque, né, das lideranças, principalmente mulheres indígenas, né, nesses lugares de destaque, o que é muito bom, né. Com certeza a gente tem um diálogo melhor com elas, né, do que com os anteriores. Mas ainda é difícil, imagina, elas lá sozinhas lutando contra todas as outras. Imagina, as deputadas lá e um congresso inteiro de um lado que não está do nosso lado, entendeu? Isso é muito difícil. Então, é muito importante e a gente apoia muito elas. Só que a gente ainda sofre as dificuldades, né? Que antes tinha ainda. Complemento. Esse não é meu lugar de fala. Não é lugar de fala, né? Então, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Primeiro, eu acho que a sensação, assim, vendo filmes, eu acho que meu sotaque entrega, né? Não sou daqui, sou de BH, de Minas, estou fazendo mestrado aqui. Vim justamente para sentir, assim, a minha sensação era, eu trabalho com a Amazônia e eu moro no Sudeste, né? Tipo assim, eu preciso ir para lá para entender. E o filme, assim, foi um soco no estômago. Difícil. Porque a gente fica, assim, com uma sensação de impotência. E ao mesmo tempo eu sinto que tudo que eu faço de lá... Bom, eu trabalho com projetos de carbono e ao mesmo tempo eu sinto que tudo que a gente faz é insuficiente, sabe? E eu penso assim, poxa, uma pessoa fazendo tudo que ela faz sozinha, tipo, por que a gente também não ajuda de outro jeito, sabe? Tipo, o que eu posso fazer para sair desse lugar que eu tô, né, assim, e dar um pouco mais, porque eu acho que a briga é de todo mundo, né? Então, eu sei que pode ser uma pergunta filosófica, enfim, movida a todas essas discussões que a gente teve nos dias de hoje, assim, nessa última semana, mas quero escutar de vocês também, o que vocês sentem que pode ser feito de concreto, sabe? Não só por quem tá ali cabeceando e tocando essa bola para frente. Qual a nossa contribuição, né, que a gente pode ajudar, Celina? Gente, eu acho que assim, o principal é apoiar as organizações indígenas, as organizações que trabalham com povos indígenas, de base também, entendeu? Porque apoiando eles, vocês apoiam a proteção do território, apoiam a proteção da floresta, da vida deles também, né? E é algo ainda difícil. E apoiar que eu falo é com dinheiro. Tô brincando, não só com isso, né? Mas com isso também, que é muito difícil. Querendo ou não, imagina. Para eu levar todo o meu movimento, que é composto por mais de 23 povos, lá para Brasília para fazer uma movimentação grande, que é parte da TL, que assim, não sei se vocês conhecem, que é Acampamento Terra Livre, que é lá que a gente vai fazer discussões, né, sobre nossos direitos, vai fazer manifestações. Imagina, para eu tirar toda essa gente daqui, eu preciso de algum apoio, senão eu não vou conseguir levar eles para lá, não vou conseguir fazer, às vezes, divulgações na internet, não vou conseguir fazer muita coisa, entendeu? Então, eu acho que o principal é apoiar de diversas formas, com dinheiro, com publicações, com apoios de diversas formas de apoio, os povos indígenas, as organizações que trabalham com eles, entendeu? E que trabalham com a proteção dessas vidas mesmo. Eu acho que vocês podem complementar. Legal. Sabe, minha mãe é italiana, mas ela é de Minas também. Então eu não venho daqui, né? Eu cresci, nasci em São Paulo, meu pai é japonês mesmo. E, bom, tô aqui acho que 8 anos. Me perguntam assim, tipo, mas você está fazendo um filme sobre causa indígena, você acha que você está na situação de fazer esse filme? Ou, você que vem lá de São Paulo, além de tudo, né? E eu acho que, na verdade, a gente trata de questão indígena, mas tem vários olhares sobre esse filme. Eu acho que sim, mais amplamente a gente está falando de crise climática. E eu nem falo mudança climática, eu odeio
termo mudança climática, eu acho que isso é uma situação de pano. No mínimo crise ou emergência climática. A mudança climática é meu apartamento que eu estou aumentando o ar-condicionado, isso aí é minha mudança climática. O que a gente está passando é crise climática. E para a gente tratar e falar de crise climática, a gente tem que necessariamente passar pela Amazônia e necessariamente passar pelos indígenas. Então, assim, não é só uma história dos povos indígenas, dos 300, cerca de 300 que tem no Brasil e vários que tem pelo mundo protegendo outras florestas. Mas é uma história de todo mundo, assim, sabe? Que todo mundo tem que fazer um pouquinho. Porque, beleza, acabar a Amazônia, acaba para todo mundo. Não é só porque a fumaça do fogo da seca aqui vai chegar no Sudeste. Não, vai começar a alagar tudo, vai ser um desastre. Não tem mais geração para frente. Então, eu acho que é isso também, sabe? Não é só uma história sobre isso. E a gente entender que a gente está tudo conectado. O que acontece aqui, tem consequência direta em BH. O que acontece aqui tem consequência direta em São Paulo ou lá nos Estados Unidos. Então, acho que é entender mais como está tudo conectado e como é urgente a gente contar essas histórias, o que está acontecendo aqui. A gente, por bem ou por mal, está no meio dessa tempestade, né? A gente está bem aqui no meio da Amazônia. A Amazônia é legal, inclusive. E eu acho que então mais histórias como essa têm que ser contadas, né? A Tejubi, que é presidenta da Associação Jubal do Povo Rural, eles têm o próprio grupo de comunicação deles, os próprios comunicadores indígenas que fazem filmagem, foto, rede social. Então, você perguntou como que pode apoiar. Acho que entender essas mais diversas vozes que tem aqui, né? O Brasil é um país gigantesco, continental, muito plural. E a hegemonia do discurso é geralmente uma, né? Então, a gente entender a pluralidade e quão múltiplo é o país e também como a gente buscar isso para tentar entender e endereçar e combater essa crise, essa emergência climática que vai pegar todo mundo, não só a gente aqui, mas todo mundo. E acho que assim também, às vezes nem é tão longe assim, aqui quem é de Rondônia, entendeu? Às vezes, a gente trabalha com o pessoal da periferia que às vezes não faz ideia da realidade do que passa aqui dentro. Então a gente levando a nossa história para eles também, tentando conhecer, falando que a mudança climática afeta eles, né? Que existe um racismo ambiental ali dentro também, entendeu? É muito importante. É um monte. Eu acho que a pergunta dela foi o que nós, a academia, né, poderia estar trabalhando nessas questões. Eu penso que tem muitas contribuições, porque a academia, eu vou falar da geografia porque é essa que eu vivo, né? A gente tem dialogado muito a respeito, né, ou trabalhando com os povos indígenas em todas as dimensões. E eu penso que produzir conhecimento a respeito de determinadas questões indígenas é uma boa contribuição. É um diálogo que se estabelece com os povos, né? Estou dizendo que também não é meu lugar de fala, né? Falo com as indígenas, não sobre as indígenas ou os indígenas, né? Então eu penso que é uma boa contribuição. Eu lembro do meu primeiro trabalho com a Canindé foi em 2016, onde eu conheci também o Gabriel. E aí eu me perguntando, o que esse homem veio fazer aqui na Amazônia, e ele disse, ele veio, acho que, conhecer, veio como voluntário, e quando ele conheceu a Neidinha, ele ficou encantado, então ele ficou mais pela Neidinha e pela causa. Isso é muito bom, né? Então eu acho que ele está fazendo um papel belíssimo, não só pelas imagens que ele capta muito bem, divulga, mas pelo próprio trabalho dele enquanto jornalista, enquanto comunicador e outras, né? Talvez não necessariamente financeiramente, mas tem muitas formas de trabalhar que é importante e que às vezes o dinheiro pode vir depois, né? Então pensar nessas possibilidades. Ainda falando da tua mãe, quando a gente foi publicar o livro lá da Rio Guaporé, tu leu, né, Gabriel? Ela também eu deixei aqui. Eu estava procurando a Neidinha para fazer o prefácio. E ninguém me dizia onde estava a Neidinha, só disseram assim, ela está escondida, ela não pode receber ligação. Eu digo, não, mas não é uma ameaça, eu quero que ela faça um trabalho que tem muito a ver com ela, é a vida dela, para ela prefaciar o livro. Aí alguém me deu um telefone, ela disse, eu estou num lugar aqui
numa floresta, vinha vendo os macacos e tal, e ela estava realmente num lugar assim, bem isolado. E aí quando eu falei para ela, eu quero que você faça o prefácio do livro, foi uma das coisas boas que ela fez nesse exílio, né, que ela disse, esse exílio forçado. Então eu penso que a produção do conhecimento com as populações originárias é muito importante. E a gente se envolver também na causa, né? Não basta só estar produzindo artigo, produzindo livro, fazendo livro, mas se envolver na causa, como ela falou. Acho que a visibilização dos povos, as ações. Eu lembro de uma fala da Chay, ela dizendo sobre o aquecimento global, uma das primeiras entrevistas no Brasil que ela fez, e ela falando assim, nós, povos indígenas, temos a receita, temos o... Como é que se diz? Não é bem receita, né? Nós temos como... Não, não é assim. Temos a solução para que isso que o Gabriel chama, não é nem de aquecimento global, mas assim, essa tragédia que está acontecendo e que as pessoas não têm noção do que seja isso. Estão sentindo, alguns países estão sentindo na pele o que é esse aquecimento, o que é essa questão que o planeta está passando. Toda essa desordem, né, que está acontecendo. Então a academia ela também pode pensar essas possibilidades, pode se aliar também às lutas, pode não, deve se aliar às lutas também. Tá? Então a gente tem procurado muito isso na geografia. A geografia é um dos cursos que mais tem povos indígenas, tanto na graduação nem tanto, mas na pós-graduação tem muitos. Eu considero muito, porque se a gente tiver 3 ou 4, para a gente já é um grupo bem importante. Esses dias ele não estava indígena aqui, ele estava com um livro mesmo, que era, acho que é seu livro guardado na bolsa, que ele achava importante, que foi feito lá com o povo dele, que é do Pipa-Pará. Sim, o Jeff Massaro. Sim, nossa, ele gostou muito desse livro. Já está se preparando para fazer mestrado comigo. Sim, nossa, isso é muito importante. Quando o indígena entra, gente, é bom apoiar ele, porque a faculdade é um local difícil pra gente, ó. Mas pois é, ele ficou muito feliz com esse livro aí, ele carrega na bolsinha dele lá. Posso perguntar? Pode, né? Então, boa noite, gente. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o filme é emocionante, como a Maíra falou. E, assim, eu fiquei muito impressionada com a riqueza de detalhes. E são situações que muitas vezes passam despercebidas ao nosso olhar. É uma pessoa que está totalmente fora da realidade, que nem eu, que muitas vezes é leiga e não entende nem um terço do que é, né? E eu me emocionei muito com o filme. Acredito que ele deveria ser visto por muitas mais pessoas. E assim, queria dizer que a gente está fazendo, né, a disciplina de epistemologia. E esse filme com certeza vai ser um dos que eu vou passar para os meus alunos, porque eu acredito que é assim que a gente pode começar, a gente propagar, né, a gente quanto educador, e passar para frente um pouquinho do que a gente possa, né? E eu acredito que a riqueza de detalhes que tem no filme é impressionante para mim, que não consigo enxergar às vezes fora da caixinha. E a minha pergunta para vocês é o seguinte: se vocês pensam em fazer uma continuação, mostrar um pouco mais de como que está hoje em dia, para a gente ter também essa noção, que a gente é curioso, né? Eu fiquei super curiosa, eu fiquei, e agora? Para onde que vai? O que vai acontecer? O que foi? Como que tá as coisas atualmente? Então, o meio que eu tenho de descobrir talvez seja vocês. Vocês podem ser a ponte, né, para mim aprender mais e entender. Eu acho que esse filme, como a Maíra falou, foi um soco no meu estômago. Eu acho que pra gente acordar e perceber que a gente precisa fazer mais. Eu sei que tem muita gente que não pode ir lá, que nem eu não vou, mas aí eu preciso procurar formas de compreender e de ajudar. Então, acho que é isso, a minha pergunta é essa, se vocês... Qual é o teu nome? De qual escola? Ai, desculpa, meu nome é Samara e eu sou de Manaus. A escola que tu leciona, Samara? Eu dou aula na Carla Gianni, fica numa área rural de Presidente Figueiredo. Eu faço cinema, né? Bom, eu faço cinema.
Eu adoraria ter um Território 2, mas acho que tem tempo ainda. Inclusive no filme, quando a gente estava filmando ainda, em algum momento a gente estava tentando entender qual que era o arco da Neidinha, né? Onde que acabava a história da Neidinha dentro do filme, né? A história dela, eu espero que não acabe muito. Em algum momento a gente pensou que seria já essa transição dela para a Chai. Né? Ela meio que passando, a Chai ocupando um espaço mais. Mas aí, enfim, a gente acabou entendendo por outro espaço. Vai sair um filme da Chai só, tá finalizando agora um filme documentário sobre a luta dela e também sobre o pai dela, o Almir, também outro rondoniense. Tá no finalzinho agora. Você é coprodutora? Eu sou o produtor associado, o diretor é o João Moreira Salles, o maior diretor de documentário no Brasil. Mas o Território 2 seria uma boa ideia, mas mais pra frente. O Biteté, que vocês viram no filme, acabou de ter um filho novo, ele já tinha uma menina, a Kathleen, agora teve o Júnior, o Bitetezinho. A Neidinha vai ser a avó, então acho que tem mais gerações vindo aí que poderia ser um Território 2, sim. Mas acho que pro 2, vamos tirar o diretor gringo, pôr o diretor daqui, né? O recado. Inclusive a gente já tem vários indígenas, a Tejubi era co-produtora do filme, a Kim, eu não lembro o que você tem, a Chai é produtora executiva, a gente tem, no território a gente tem vários indígenas e gente daqui, não só, né, na frente da câmera, mas como atrás da câmera também, e para um 2 seria bom ter mais gente ainda, né? Os gringos podem ficar lá fora. Se mandar só o dinheiro pra gente, tá bom. Bom, eu sou Atias, trabalho na universidade e também estou mestrado, né? E por ser nordestino e também venho descendente da tribo Poti, né? Potiguar, assim, quando estava minha avó, minha mãe passa isso pra gente. E aí é o seguinte, sempre abracei uma causa, que é a causa da poesia popular, né? É uma história de luta que o cantador está sempre enfrentando um desafio, né? É um eterno desafio, tanto enfrentar o parceiro, tanto com a gente, com o público. E aí já fiz parte também dos movimentos sindicais e sempre abracei essas causas sociais. E eu não tinha assistido o filme aí, eu vi a primeira vez, fiquei muito emocionado por ver a luta de vocês, né? A defesa da natureza. E vendo árvores centenárias sendo botadas abaixo, nunca mais vi uma árvore daquela. E, por outro lado, a gente vê lá pessoal comemorando, churrasco, políticos apoiando. Então, eu fico com essa tristeza enorme da gente, se sentir impotente por não poder estar lá também, ajudando vocês. De um lado, a gente vê vocês usando as armas de vocês, né? Aquelas flecha que chama, né? O arco, tá? E do outro lado, a motosserra, o pessoal com armas pesadas, né? Quer dizer, a gente fica triste por ver vocês defendendo uma causa da natureza, a sobrevivência de vocês, e por outro lado, o pessoal via como o pessoal falando, o índio não faz nada, não merece a terra. Isso é muito triste. Aí eu pergunto, outras tribos, depois desse filme, também já se propuseram a apoiar vocês e também fazer outros documentários? Quer fazer mais perguntas? Pode falar? Pode. Boa noite. Eu sou lá do Hemisfério Norte. Sou do povo Mabuxi, lá de Roraima. E vendo o filme de vocês, né, me remeteu a uma lembrança 18 anos atrás, mais ou menos. Teve conflitos, né, para a terra indígena Raposa Serra do Sol ser homologada. E talvez é uma das mais sangrentas que teve, né, na história de demarcações, a luta por terra. E a parte lá do filme onde o povo sobe as canoas ali, enfim, vão fazer a patrulha, a vigilância. E, bom, aquilo lá me lembrou bastante lá aquele período de conflito mesmo, né? Vivenciei. E assim, atualmente eu trabalho numa escola rural no interior daqui de Machadinho. Daqui de Rondônia, em Machadinho. E lá, assim, o pessoal bota quebrando tudo mesmo, né? Destrói a floresta e tudo mais. E, assim,
eles têm um discurso muito forte mesmo nessa questão de destruição de florestas para pasto. E lá tem uma reserva indígena próxima. E assim, a escola onde eu trabalho é um pouco próxima de lá. Então, tá tudo indo para aquele lado, né? Ainda mais que agora entrou soja. E enfim, é uma luta constante em várias dimensões mesmo, né? Tanto na prática, onde vocês estão mesmo ali no front, mas também tem a luta política, né? Que tem pouco apoio. E aí, assim, vendo o filme, seria mais uma curiosidade. Tem dois lados, né, que vocês mostram. As pessoas que estão lá invadindo, né, se acham no direito de estar ali, e o povo erro. Aí eu queria saber, assim, uma curiosidade de bastidores, né? Como vocês dialogaram com os produtores lá para filmar eles? Vocês, assim... Vocês tapearam eles? Como é que foi isso? Porque eles... É uma boa pergunta. Entregaram tudo, pô. Obrigado. Primeiro a tua pergunta. Acabou de sair na Netflix um filme que chama Guardiões. Como chama Guardiões da Queer? Guardiões da Floresta, eu acho. Que uma parte dele foi filmada aqui em Rondônia. Eu filmei algumas coisas, produzi algumas coisas, mas fala mais dos Guajajara e da Puirtembé. Um filme muito bom, tá na Netflix. Que um dos diretores é indígena também, tem vários indígenas no time. Tem mais um monte de filmes saindo. Tem uns filmes que vão sair da Soninha Guajajara. Tem muito filme sendo feito por indígena. Somos Guardiões. Tá na Netflix. É um filme muito bom também, documentário. E tem muita gente fazendo cinema, não só cinema, mas contando histórias indígenas aqui. Eu acho que é injusto falar o nome, mas tem muita gente fazendo. Em Rondônia, principalmente o Iteté, as meninas. Quanto a tua pergunta dos bastidores, cara, foi engraçado, sabe por quê? A primeira vez que eu fui falar com os invasores, a gente estava com bastante receio. Bastante receio, assim. A gente tinha todo um protocolo de segurança muito assim. Tinha telefone satelital, eu tinha outro celular com outro chip, tinha um monte de coisa, assim, sabe? Tinha muita coisa. Carro alugado. Tinha gente que estava sendo procurado pela Polícia Federal e topou encontrar com a gente. A gente foi numa reunião lá no meio dos caras todos, com muito receio, eu e o diretor só. Chegando lá, eles estavam super felizes e contentes em mostrar tudo pra gente. Foi um choque muito grande, assim. Eu estava preparado para eles não falarem nada, eles ficarem com medo, com receio. Eles tinham um certo receio da gente, mas ao mesmo tempo eles estavam super orgulhosos de mostrar o que eles estavam fazendo. Então eles entendiam claramente que boa parte do que eles estavam fazendo era ilegal, era contra a lei, mas eles entendiam também ao mesmo tempo que moralmente, eticamente, eles estavam no caminho certo. Então, apesar de ser contra a lei, eles estavam guiados por Deus e moralmente aquilo era certo. Então, por conta disso, eles achavam interessante que a voz deles, né, fosse mostrada. Então, assim, honestamente, a gente tinha um código que no começo eu achava muito difícil. A gente tinha uma lei interna que, a gente não vai mentir para ninguém. Eu posso chegar para você e falar assim, isso eu não posso te contar, mas eu não vou mentir para você. Então, porque, né, a gente estava transitando entre esses vários mundos. Em alguns momentos a gente filmou com polícia ambiental, tem muita coisa que não entra no filme, mas sim. Então tinha muita informação sensível que a gente recebia que a gente não podia compartilhar. Então a gente falava assim, a gente não vai mentir para ninguém. Então quando a gente chegou nos invasores, a gente falou assim, esse filme não vai ter narração, então não vai ter uma voz falando, que sair de voz vai ser a voz de vocês. Então assim, obviamente vai ter uma edição, porque a gente vai filmar 1000 horas, a gente filmou 800 horas, e o que sai no cinema é 1h30, 1h20, né, por causa disso. Então assim, né, tem que cortar partes. Mas o que vai sair ser o que vai sair da boca de vocês. Então, se a gente vai falar com vários lados dessa história, cabe a vocês quererem mostrar o lado de vocês ou não. Se vocês quiserem, tudo bem, a gente vai mostrar. E a gente vai mostrar o que vocês se sentirem confortáveis em mostrar. Foi uma surpresa muito grande que eles queriam mostrar tudo. Eles queriam mostrar derrubando árvore mesmo, queriam mostrar botando fogo. Tanto que nosso ilustríssimo ex-presidente, em algum momento, falou que os fogos na Amazônia era mentira ou era causas naturais. Em um momento ele falou também que era o DiCaprio que bancava. Em outro momento ele falou que os indígenas colocavam fogo na floresta. E a gente mostrou lá, os caras entrando com motosserra, colocando fogo, queimando uma área gigante de floresta. Cara, nada foi escondido. Eles não queriam nem esconder o rosto.
porque a gente deixava muito claro assim, ó, se alguém não quiser aparecer, a gente tá tudo bem, eles estão fazendo um cara limpa. Então assim, é um momento político que a gente ainda está vivendo, que é tão louco que essas pessoas se sentem, sei lá, do lado certo da história e que aquilo é correto. Então, assim, por uma grande surpresa nossa, não foi nada difícil. Obviamente que a gente tinha uma série de cuidados, né? De não compartilhar a informação, nossa localização, informação pessoal, de saber que a gente está ali presenciando um crime ambiental, mas a gente tinha cara cortando castanheira, é um crime federal. E aí, em alguns momentos, a gente até se sentia meio culpado, assim, porra, o cara tá metendo uma castanheira no chão, o que eu faço, o que eu posso fazer? Mas, né, a gente está a 10 horas de distância da cidade, no meio do nada, não tem nem como chamar a polícia. Bom, no caso a gente até tinha telefone satelital, mas a polícia ia demorar um dia para chegar lá, e a nossa função não era aquela. Mas, assim, eles estavam muito entusiasmados e muito felizes em mostrar. Tanto que a gente mostrou, quando a gente terminou a edição do filme, a gente mostrou pro Sérgio a parte dele, ele ficou feliz. Ele falou, é isso mesmo, mostra pro mundo. Então... Eles são vítimas também, né, de um sistema, de eu consegui ter essa noção ao longo do filme, né, tipo assim, eles também são vítimas dos latifundiários que eles trabalham a vida inteira para eles, sem nenhum direito trabalhista, sem nada. Então, assim, aí a gente já revolta com outras pessoas que nem aparecem no filme que já, né? Em algum momento a gente pensou em colocar um outro personagem no filme, que era um personagem mais chefão, sabe? Mais empresário, grande fazendeiro. Inclusive um dos cotados era lá de Ariquemes, não vou falar o nome porque eu não sou louco, mas lá de Ariquemes. E a gente pensou, mas daí era muito fácil, sabe por quê? Porque a gente ia colocar um alvo de inimigo nas costas dele, um alvo de pessoa errada. E a gente queria tentar humanizar essa questão, porque é exatamente isso. Eu vejo o Sérgio, todo mundo lá dos invasores, eles são vítimas também desse sistema, sabe? Eles estão fazendo algo que é ilegal, eles sabem disso, eles têm completa noção disso, mas eles também são vítimas de um sistema de exploração, um sistema de colonização completamente equivocado. Porque, assim, além de do lado deles, desculpa se eu estou me estendendo aqui, vocês podem me cortar, mas o lado deles, esse lado entende que a floresta é um ativo econômico, um ativo financeiro, eu acho que isso é uma visão completamente equivocada, mas dentro dessa visão, a maneira como que eles escolhem trabalhar, que é gado, soja e tirar madeira, é a pior opção econômica. Assim, se eles querem entender a floresta, a Amazônia, que é essa riqueza infinita, só como um bem financeiro e econômico, existem 1000 outras opções, inclusive no mercado de carbono, que são mais rentáveis, que são mais lucrativas do que essa besteira de ir lá, cortar tudo para tirar um pouco de malva, um pouco de castanheira, ou colocar um boi por hectare. Então, esses caras são também vítimas de um sistema, né, de toda uma estrutura que, né, esses caras que estão no filme, que aparecem, são também vítimas de uma estrutura completamente equivocada de colonização e exploração do que a gente tem aqui. Vocês querem falar? Vocês? Então manda pra cá aqui. Josué, o professor quer falar. Eu queria fazer um comentário nisso e queria aproveitar. Desculpa. Não, eu queria fazer eu sou técnico agrimensor, trabalho com topografia há mais de 20 anos, sou pesquisador de geografia, então, visivelmente no filme de vocês, eu consigo visualizar o modus operandi de ocupação da Amazônia ali. Começa com exploração madeireira, derrubada, especulação imobiliária, porque alguém se intitula dono de uma determinada área, porque lá mostra um mapa, uma gleba divididas em lotes rurais. Ou seja, alguém, que é esse cara que você citou como alguém poderoso, se intitula daquela área, demarca, vende para grupos menos favorecidos. Esse grupo menos favorecido, ele entra, derruba o resto da madeira, expõe o solo. Quando isso acontece, não há política pública que alcance essa população, porque, primeiro, ele é um invasor. Então, ele não consegue um crédito rural. Órgãos públicos que auxiliam tecnicamente os agricultores também não conseguem os alcançar, porque eles são invasores, então não são detentores de título algum. Isso posso citar Embrapa, Emater, etc. Qualquer órgão governamental também não alcança eles.
Então eles ficam sem um apoio técnico para poder trabalhar em cima daquela terra. Recai sobre uma agricultura familiar, que muitas vezes, pela distância e pela logística, ele não consegue se manter, não consegue nem mantê-lo. Aí, como última solução, ele é obrigado a vender ou dividir em outros lotes menores e também vender. E que quando isso acontece, quando chega esse momento, esse mesmo cara que lá atrás vendeu para ele, compra de volta, um preço mais barato. Então, para mim, é muito nítido no filme essa operação. E às vezes essa invasão é associada a garimpo, que lá não é o caso, né? Mas em muitos locais eles conseguem ver essa dicotomia entre o garimpo, a exploração madeireira e posteriormente a ocupação agropecuária. Eu queria parabenizar vocês, assim, o filme é maravilhoso. O aspecto técnico também, quando você vai analisar como pesquisador, também te vê essa nuance, esse carinho que vocês tiveram com a pesquisa, e queria agradecer. Primeiramente, parabenizar, porque é uma obra de arte, né? E eu vi as cenas, né, do grupo que foi buscar, né, o troféu do Grêmio. Aquelas cenas todas são maravilhosas, né? São fortes e são redentoras, porque aquela força, aquela linguagem, aquela mensagem estava tendo um prêmio muito especial. E a decisão de vocês de fazerem um registro como esse, de terem um primor técnico e apresentar essa linguagem, de fato expande para o mundo, né? E aí é importante que o mundo saiba que isso não é uma ficção, é algo real que está acontecendo, que é da Amazônia, e que ainda vivenciamos um processo brutal nessa relação, né, do que é o chamado desenvolvimento, né, e a sua relação com a natureza. Você estava falando a respeito de que não foi difícil conversar com os invasores, mas eu tenho um processo aí que é preciso a gente inserir no debate. Eles não têm remorso de derrubar uma floresta em 1 hectare para um boi. Eles não têm remorso de invadir um território indígena e matar e eliminar. E por que não há esse remorso? Eles têm claro de que estão fazendo um serviço de Deus. Eles estão a serviço de Deus. Que dentro dessas leituras, dessas interpretações que acalma, né, dentro de um processo brutal em que eles sabem que vão praticar, o Gênesis diz que a terra é para ser amansada, né, dominada e estar a serviço do homem. Então, eles entendem que a presença de povos tradicionais, povos originários, isso é fruto do atraso, e que a mensagem de Deus precisa ser passada por cima de tudo isso. Então eles não conseguem ver floresta, né, numa perspectiva em que esse Deus que eles acreditam e servem fique satisfeito. O Deus que fica satisfeito com a floresta em pé é um Deus muito mais gentil, né, dos povos indígenas, dos povos tradicionais, né, que tem a aproximação com seus filhos. É um Deus que vem pessoalmente para ensinar e viver com seus filhos. O Deus desta outra mentalidade veio à Terra, mas foi morto. E num processo muito adverso, eles tornaram sagrado a arma que matou o Deus, né? E todas as formas de tortura que esse Deus se submeteu. É muito estranho tudo isso, porque quando eu passo a olhar a minha própria mitologia sagrada, tem essas incongruências. Quando eu passo a conversar, né, com as representações diversas dos povos negros, né, dos povos originários, esse Deus é muito mais factível, é muito mais gentil
e muito mais amoroso. Só colocando essa questão. Nunca chega ali, né? Boa noite. Obrigada por estar recebendo a gente aqui hoje. Tá? Eu queria saber de vocês. Primeiro eu vou falar um pouco do que eu mais gostei no filme, né? Que foi a questão de ver os jovens ali, meninos e meninas ali na frente. Vocês fizeram um grupo, né? Vocês vão à luta, né? Vão fazer o combate, né? Pela floresta. E assim, eu queria saber o que vocês sentem, né? Estando à frente, assim, lutando assim pela comunidade de vocês. Uma outra curiosidade também que eu tive no filme foi que além de todo o desmatamento, a invasão que vem sofrendo, vocês ainda tiveram que lutar ali contra a pandemia, né, na época da pandemia. Como é que foi a gravação nessa época? Se foram vocês mesmos que realizaram? Bota para responder, senão não sai. Próxima rodada aqui. Você falou que tem que fazer a pergunta e você está respondendo. É porque eu não sei se vocês, quem já ficou grávida, teve isso, mas eu tô muito esquecida agora, velho. Qualquer coisinha já. Então, eu acho assim que quando o senhor estava sentado aqui, quando ele falou, né, de suas armas, né, flecha e tal, eu acho que a nossa arma hoje em dia, né, são essas coisas novas, né, as tecnologias novas, porque o Bitaté, né, que é o liderança jovem também, só ele que mexia com drone, né, com monitoramento. E as mulheres, as indígenas ali do meu povo são mais tímidas, mais quietas. Mas depois quando a gente trocou a diretoria da associação, né, em 2018, que foi só os jovens, a gente quis aprender mais, né, a mostrar, a fazer a nossa denúncia através de tecnologias, né. Então, a gente aprendeu, hoje a gente fica à frente de tudo. Não foi fácil, principalmente para a mulher, né? Não é uma coisa muito fácil também dentro das aldeias. E hoje é a gente que fica à frente, os jovens que ficam à frente. A gente também tem os nossos mais velhos ao nosso lado. Todas as vezes quando a gente vai em alguns eventos, reuniões, a gente está sempre levando eles também. E levando sempre novidades, né? Enfim, ajudando sempre de alguma forma, né? A gente está andando à frente. Acho que os mais velhos estão um pouco cansados, né, de escutar muita coisa e não ver acontecendo, né, porque é o que a gente mais escuta, né, do governo, que vai haver mudança, que vai acontecer isso, que vão ajudar a gente, mas a maioria das vezes não acontece. Então, acho que os mais velhos estão um pouco mais cansados, né, assim, digo do meu povo. Mas a gente está sempre todo mundo junto, jovens, mais velhos, está sempre na luta, a gente está sempre aprendendo algo novo, sempre levando algo novo para as aldeias, sempre conseguindo melhoria. Acho que é isso. E ela perguntou como foi a gravação na pandemia. Então, acho que a Gabriela podia responder isso. Eu falei que não ia falar, mas só contar uma coisa pro nosso amigo topógrafo antes. Eu fico muito triste que Porto Velho direto sai notícia daqui, mas geralmente é notícia ruim, né? Esses dias eu vi do pior saneamento básico do Brasil. Vai sair logo, nem sei se podia falar, mas vai sair logo que grandes bancos, bem grandes, estão colocando dinheiro em propriedades dentro de terras indígenas aqui em Rondônia. Então, ou seja, estão ajudando, assim, de certa forma, estão colaborando. Então... Como você tem unidade de conservação, por exemplo, esqueci, próximo dos Caritianos, atrás dos Caritianos, tem 2 unidades de conservação, tem 3, uma federal e uma estadual. O Cicobi que financia aquela galera lá. Essa vai sair, daqui a pouco vai fazer um barulho alguns dias aí que grandes bancos estão colocando dinheiro. O Gabriel não falou nada, foi tudo. Maior até, a gente fala.
Mas na parte do Covid, quando começou a Covid mesmo, foi até engraçado que antes de dar aquele susto inicial, a gente estava gravando, aí a gente estava indo pegar um voo na semana antes de começar a fechar o aeroporto. E a gente brincava assim, a gente falava, isso aí não vai dar nada, não sei o quê. 2 dias depois, tipo, nossa, começou a cair o mundo, né? Aí inicialmente a gente decidiu parar as gravações, a gente não sabia como, né, ninguém sabia como assim, a gente decidiu parar as gravações, mas aí quando foi voltando, né, não voltou à normalidade, mas voltando assim algumas atividades, dentro do Urueu, eles já faziam parte já tinha vários indígenas na equipe de produção do filme, então a partir desse momento a gente não entrou mais nas aldeias, então o máximo que eu fazia eu ia até lá, parava na porteira na frente, pegava os HDs externos, dirigia tudo até lá, 7 horas, pegava o HD externo, voltava para cá, só isso. Então tudo que era filmado nas aldeias era por parte deles. E aí né, a gente, também com a ajuda da Calindad, né, a gente conseguiu mais câmeras lá para eles, mais treinamento, mais drones, mais baterias, mais cartões de memória. Então tudo foi feito por eles durante a pandemia, porque até alguns momentos as aldeias se isolaram para dentro do mato. E na parte da cidade, assim, quando começou a gente entender melhor como que funcionava tudo, a gente tomava, infelizmente, né, filmava algumas coisas, mas com todas, né, tipo, bota. Eu lembro que a Nedinha chegou a ficar mal de Covid, eu filmei a Nedinha com Covid, mal, com touca, parecia um astronauta, assim, com tudo, face shield, tudo. Mas a gente diminuiu muito as gravações por conta da Covid. Agora ali, ó. Isso. Então, gente, muito obrigada. Assim, eu queria agradecer profundamente o trabalho da Canidé, né, o trabalho da Neidinha, toda essa dedicação que beneficia todos nós, né? Ninguém aqui, de alguma forma, não vai ser beneficiado por esse trabalho. É um trabalho que toca e que beneficia todos nós. Em relação a essa questão dos bancos, a gente tem que ter isso em mente. O Estado brasileiro financia esse ataque a nós. O Banco da Amazônia é um banco que financia a expansão do agronegócio. E a gente não pode esquecer que o Plano Safra 2023-2024 é um plano recorde, tem mais de 400 bilhões de dólares orçado para a questão das safras, desse valor 70 bilhões para a agricultura familiar, 365, se não estou errado, para a expansão do agronegócio. E uma das linhas mais importantes desse plano é a expansão da área de produção. Então, já sabemos para onde vai expandir, para a Amazônia e para o Cerrado. Então, quem financia? O governo brasileiro, ou seja, o nosso dinheiro usado para a nossa destruição. A gente precisa estar ligado nisso. Mas eu queria fazer um agradecimento especial a Tejubi, né? Tejubi, e fazer uma pergunta para Tejubi. Eu sou de Humaitá, meu nome é Dioné, eu sou de Humaitá. Eu acompanho o trabalho lá com os Parintintim, com os Jiahu e os Tenhari. E recentemente não, ano retrasado, né? Acho que foi ano retrasado, 2022, a APTEM, a Associação do Povo Tenhari, passou para a coordenação da Daiane, que é uma jovem, assim como você, Tejubi, mulher. E aí eu conversei um pouco sobre isso com a Daiane, porque eu fiquei muito curiosa. São 11 comunidades dentro da terra indígena Tenhari Marmelo, que é uma terra indígena que tem aproximadamente 1 milhão de hectares, 200 mil hectares invadidos por fazendas, né? Então lá tem uma operação gigante de desintrusão que precisa ser feita, e a Daiane está à frente dessa organização. Mas a minha curiosidade, que eu queria que você falasse um pouco de como foi esse percurso, você já introduziu isso a partir da pergunta da Keliane, mas como se deu essa transição dos antigos, dos mais velhos, para os jovens, para a gestão de vocês? Como jovens, além de ser jovem, ser mulher, como foi construído esse caminho até que a juventude fosse, aos poucos, ocupando esse processo de coordenação desse trabalho à frente das associações tão importantes, né, que estão nesse trabalho, né, que acabam sendo
a estrutura, né, de gestão dessa área e tudo. Queria que você contasse um pouco para a gente como isso se deu. Obrigada. Boa noite, eu me chamo Juliana, parabéns. E também agradeço ao professor Josué por ter nos dado esse desafio, essa proposta de conhecer esse trabalho, que hoje nós estamos todos aqui, porque o professor Josué nos trouxe esse presente, vou dizer assim, esse presente para que a gente assistisse o filme. E eu também queria fazer uma pergunta para ela, que vai muito aqui na pergunta da Dioneia. No filme tem uma conversa, né, eu não vou saber falar o nome dele, com o seu avô, e ele fala sobre a preocupação sobre o futuro, né, de vocês, né? Então, tomando esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o teu povo, sobre o futuro, sobre aquilo que ele questionou. Que você explorasse aqui mais pra gente, sobre vocês, para que a gente pudesse conhecer melhor vocês. Vamos lá. Vai me andar? Isso. Não, tô já tá. Segura aí, vai todo mundo falar, tem boa. Então, a Associação de Paú, ela foi criada há muito tempo, né? Todo o meu pessoal passou na associação, e a associação foi criada para ficar à frente de tudo, né? E em 2018, quando eu fiz 18 anos, né, eu sempre acompanhei, né, desde pequena, as reuniões dentro das aldeias, mas a gente não podia se posicionar muito por ser mulher, por ser criança, né, vamos dizer assim. E quando a gente, né, criou a nossa chapa, a gente concorreu com outros jovens também, mas a gente foi eleito. Desde então a gente vem mostrando o nosso trabalho, né, na proteção, na produção e tudo mesmo. E aí a gente foi devagar, aos poucos, né, passando a confiança para os mais velhos, né, porque não é um trabalho muito fácil, né, não é um trabalho qualquer, né, quando eles dão para você ali de ficar à frente. E ano passado eu comecei como tesoureira, né, eu era tesoureira. E aí, o ano passado, eu fui eleita presidente, né? A primeira mulher. Nunca teve nenhuma mulher como presidente da Associação de Paú. E é isso, a gente foi passando a confiança aos poucos. Eles foram confiando na gente. Hoje a gente está aí à frente de tudo. E, como eu falei, né? Tendo acompanhamento dos mais velhos, né? E o que não tiver bom, eles vão cobrar, vão chamar a gente. Então a gente conversa sobre tudo, a gente se dá bem, todo mundo junto. E é até um pouco triste, né? Eu lembro que eu fui em um monitoramento, aparece um pouco a parte no filme, que eles tacaram a flecha na casinha. Eu tava nesse monitoramento, né? E aí eu sentei com meu avô, que foi um dos mais velhos, o nosso cacique geral, tava com a gente. E aí ele foi falando, né, ó, aqui, essa parte aqui, tinha casa, a gente fazia nossas malocas tradicionais aqui nesse mato. A gente queria viver longe de tudo, de todo mundo, mas a gente sempre foi perseguido, né, inclusive na parte onde que tá na justiça, que é a parte do burareiro, né, que ele conta que eles viviam correndo dos invasores, e aí ele falou também, a gente nem fazia nosso ritual de velório, a gente não enterrava, a gente nem chegava a enterrar as pessoas que eles matavam, porque a gente tinha que correr, a gente tinha que sobreviver. E a gente passava dias e noites andando até achar um lugar seguro pra gente. E a gente passava os espinhos tudo, porque a gente andava à noite, ele falou, né? E aí ele falou assim, mas como é que vai ser, né? Vocês estão aí, vocês são jovens, vocês estão à frente. Eu sou o único mais velho que venho no monitoramento. Mas o que é que vai ser daqui para frente? A gente não tem mais gente que apoia a gente como antigamente, né? Ele falou. E aí foi essa pergunta que ele fez. Como é que vai ser daqui para frente se eu não estiver? Eu sou velho, eu tô aqui ainda, mas e se eu morrer? Então, é uma pergunta muito difícil, porque a gente vive ali, né? As pressões dos invasores, né?
de quem não gosta da gente, está sempre ameaçando, mas o documentário foi uma forma de mostrar a realidade do que está acontecendo, um pedido de socorro, né? E infelizmente a gente não dá para mudar a cabeça de todo mundo, mas já começarem, eles mesmos por si só, a começar a pensar que essas mudanças climáticas, como é que falou? Essas crises climáticas, né? Elas não vão vir até certa cidade, ela vai mexer com todo mundo, né? Ela mexe com todo mundo. E é isso, eu não sei como é que a gente pode fazer para mudar a cabeça da pessoa, se ele também está sentindo, né, na pele o que é que está acontecendo, se uma pessoa vai lá, derruba, sabe? E o que a gente vem protegendo não é só pra gente, a gente entende que se acabar com tudo vai mexer com todo mundo, né? Não, eu por ser mãe, tenho uma filha, não vai mexer só com a minha filha, vai mexer com todo mundo. É uma preocupação que a gente tem, né? E a gente também se preocupa com quem mora fora do território, tanto que a gente vem protegendo, a gente sabe o que é que vai acontecer futuramente se não tiver nada, e é isso. Só falar uma coisinha, a gente ficou 1 ano rodando o festival, eu, Bita, Nedinha, Chay, e uma das perguntas que sempre faziam para o Bita, principalmente, era como que a gente, isso lá fora, né? Como que a gente pode ajudar vocês? Né? Vocês estão aí no meio do furacão, como que a gente pode ajudar vocês? E o Bita sempre falava assim, começou assim, então na verdade a gente que está ajudando vocês, porque a gente está lá protegendo a floresta, porque, por exemplo, no Lueuauau nascem 17 rios. 17 rios aqui de Rondônia nascem lá dentro do Lueuauau. Ou seja, se acabar com tudo lá, esses 17 rios, eles também são úteis para a pecuária, para a soja, para as fazendas. Então o Bita sempre fala assim, beleza, vocês podem ajudar, a gente quer ajuda, mas a gente primeiro que está ajudando vocês. Eu acho que isso é importante entender também, né? Verdade. Boa noite, eu sou Rafaela, faço faculdade na UNI. Queria perguntar para as meninas, né, que são da liderança indígena, se vocês pretendem se candidatar ao meio político, até mesmo para dar mais voz a vocês, né? Porque quando você olha para a bancada estadual do estado de Rondônia, dos deputados, você vê que a maioria estão todos ligados ao agronegócio. Então, se vocês pretendem juntar forças para levantar uma liderança, um político jovem indígena. Teu pai, eu acho que sempre é candidato, né? A gente vê. Mas se dentro de vocês jovens, vocês têm essa pretensão, essa ambição de entrar na política. Olha, eu mesmo assim, eu não quero me candidatar, né? Mas dentro do movimento, eu não sei até Juvi, mas no movimento da juventude, no nosso encontro, a gente teve muito essa discussão mesmo de, além de ter um jovem forte se candidatando, apoiar, tentar se unir para apoiar aquele parente indígena que a gente sabe que é um parente que vai tentar realmente mudar a coisa e apoiar ele, entendeu? Se juntar e tentar eleger ele mesmo. Mas para isso a gente sabe que a gente não precisa, não consegue só com a gente, às vezes. A gente precisa das pessoas de fora também, né? Tu vai se candidatar? Não. Mas teve a Leonice, né? Que já... A Leonice é uma mulher muito boa, tá ligado? Que se candidatou também, mas não conseguiu. Não, nunca passou pela minha cabeça. Primeiro que eu acho que eu não teria cabeça para lidar com muitas coisas, porque por mais que a gente tenha ali um cargo como vereadora, por exemplo, a gente tem outras pessoas ali, todo mundo junto e misturado, que não vão te apoiar porque tu é indígena. Eles vão fazer de tudo para dar errado. Então eu acho que eu não teria paciência. Mas a gente tem um jovem, né? Que é do movimento da juventude, que é o Tom Cintalarga, que vai se candidatar. E a gente... Não sei se você acha que sim. Não sei se ele vai, mas... Ele vai. A gente Porto tá sempre Velho, apoiando os que Guajará, querem. qual município? É de Paraná. Não, acho que Espigão ou Cacoal queria sair. E a juventude também, como a gente sabe que a política é muito importante, né? A gente está tentando criar um plano a longo prazo para as eleições, né? Também. Só que a gente está em construção ainda. E qual partido que vocês estão dialogando? Vocês já têm algo assim? Não. Não, né? Tá. Tá, pode falar. Boa noite.
Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor, a vocês por disponibilizarem o tempo de vocês para estar aqui, né, com a gente nesse momento. Meu nome é Leia, eu sou geógrafa. Eu conheci a Canindé ainda na graduação, né? Me apaixonei por essa área. Trabalhei durante 4 anos com fiscalização e monitoramento das unidades de conservação, em específico a unidade de conservação Parque Estadual de Guajará-Mirim, né? Me apaixonei por a unidade e ela foi o tema da minha graduação, né? E agora do meu mestrado. E falar em fiscalização e monitoramento de áreas protegidas é muito complicado. Como o professor falou, eles não têm medo. Eles sabem que eles vão adentrar na unidade, eles vão desmatar e que vão sair ali, nada vai acontecer. Muitas vezes eles são apreendidos e são levados e enquanto estamos lá o dia inteiro assinando documento, eles já saíram ali pela porta da frente, porque eles já têm um advogado que estão ali para ajudar eles. Então, isso é muito complicado. E ver o trabalho de vocês com aquele... eu esqueci agora. O filme, o documentário, foi muito gratificante, porque eu me vi ali naquela cena ali. Porque você adentrar dentro de uma mata, dentro de uma unidade, você arriscar a sua vida, você ser ameaçado porque você está lá dentro, preservando o que era para todo mundo estar fazendo isso, é muito complicado. Fomos ameaçados, políticos do local tentaram juntar a comunidade ali para atear fogo no nosso veículo enquanto estávamos lá dentro, ficamos presos dentro da unidade sem poder sair com medo de sermos mortos. Então, o trabalho de vocês é muito gratificante e só queria mesmo que vocês tenham forças para continuar esse trabalho. A Milena, vai. Vai, Milena. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. A minha pergunta é para a Kim, para tirar a fotinha dela. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Kim, enquanto mulher e enquanto filha, como foi para você crescer no meio dessa tensionalidade, né, que é a sua mãe, e uma luta por terra, que também é uma luta por território, como foi para você? Qual o sentimento que você tem e agora enquanto mãe também, né, se mudou um pouco a perspectiva, o sentimento de luta, se você tem medo agora pelo seu filho ou por sua filha, como é que tá essa questão para você agora enquanto mãe também, enquanto filha, né? Às vezes eu acho que você agora grávida tá um pouco longe da sua mãe, eu acho que é bem difícil e eu gostaria de saber o seu sentimento agora sobre isso. Respostas. Então, eu sempre tive muito orgulho de ser indígena, né? Mas desde criança sempre teve essa tensão, né? Dentro da nossa família mesmo. Uma vez o meu pai, não é só a minha mãe, né, que luta pelo meio ambiente e os povos indígenas, meu pai também. Uma vez ele teve que ser escoltado pela Força Nacional quando eu era criança, imagina. Aquela viatura indo buscar a gente na escola, indo levar para casa e ninguém entendendo nada. E dá um medo, né? Dá uma tensão, é assustador. E também pensar, imagina, é o trabalho deles, né? Mas imagina pensar que uma hora, tipo assim, sua mãe, agora mesmo, ela tá viajando, ela pode ir lá e não voltar mais, né? É algo assustador, né? Na minha mente é algo assustador, ainda mais eu que sempre fui apegada à minha mãe. Mas eu sei a importância também que é essa luta, né? E eu sei que também se a gente não fizer nada, isso só vai piorar e aí que a gente vai ter o nosso genocídio mesmo, né? Aí que a gente vai morrer. E eu, desde criança, fui ensinada a lutar, a resistir, né? Mesmo com medo. E não aceitar esse preconceito que tem contra a gente mesmo, né? Porque eu já sofri muito na escola, na faculdade, até hoje.
Mas eu aprendi que mesmo com medo a gente não pode desistir de lutar, nem se enfraquecer, entendeu? Acho que como mãe, espero que meu filho também seja bem corajoso, igual minha mãe, minha irmã e meu pai. Boa noite a todos. Eu sou o Clodoaldo de Estrela. Estou aqui até emocionado de fazer parte dessa roda, conversas sobre o documentário. Agradeço ao professor Josué que proporcionou para nós isso aí. Acredito que se nós todos aqui, a partir de hoje, fôssemos desligados do programa, já seria uma grande vitória para nós. Fazer parte de uma situação real. A minha pergunta, um comentário misturado com a pergunta é o seguinte, sobre o Itaté, né? O eu. Um jovem, acredito que teria uns 18 anos na época, talvez, não sei, acho que eu vi algo. Eu com 18 anos estava produzindo muita coisa, né? Lá no Centro-Sul. E não sei se foi a necessidade, a ascensão dele à frente do povo, acredito que sim, mas também pelo conhecimento dos jovens de hoje, né? Frente às tecnologias, mas é uma emoção muito grande. E você assistindo esse documentário, esse filme documentário, quando você assiste um filme de Hollywood, vamos dar um exemplo aqui, o Batman em Gotham City, você se põe no lugar do Batman. Eu sou o Batman. Nesse documentário, eu, por exemplo, em certos momentos, eu me coloquei no lugar dele, entendeu? Olha só como que é uma produção, uma super produção, né? Um filme baseado, um filme da realidade, nem baseado em fatos reais, um filme real. Né? Então, achei muito importante, queria que vocês comentassem alguma coisa relacionada a essa ascensão dele, a necessidade dele ter chegado nessa posição, e também o seguinte, relacionar alguma coisa, se vocês trocam experiências com outros povos também, a respeito do uso das tecnologias, para que eles possam também, né, fazer uso dessa tecnologia a favor deles na defesa dos territórios, né? Que eu achei muito importante, né? O pessoal achava que os indígenas estavam lá, não sabem de nada, muita gente pensa isso aí, né? Estão lá, estão jogados lá, não é assim não, né? O documentário já desmistificou isso aí. Então, por que não, né, compartilhar essas experiências, não é? Queria que vocês falassem uma coisa sobre a respeito disso aí. Muito obrigado, um prazer conhecer vocês. Já responde, já? Ah não, a colega vai perguntar. Oi, eu sou a Silvânia, eu sou do interior do Amazonas e eu trabalho sobre gênero, né, na perspectiva da geografia e gênero, e a Neidinha me encantou muito, as falas dela, e tem uma fala que eu achei muito legal, que ela fala que em nome do agronegócio e da economia, eles matam a floresta e os guardiões da floresta, né, e nessa perspectiva eu queria perguntar para vocês se vocês ainda estão fazendo um monitoramento e como está a questão das invasões dentro do território de vocês. Pessoal, eu acho que já tem 1h30, né? Acho que eles já estão bem cansados já, gente. Então, eu achei bom que a gente caminhar para o fechamento no final. Aí a gente faz essa rodada e já encaminha para o fechamento. E o nosso colega Matias, que é poeta, tem uma surpresa para vocês no final. Eu vou começar do fim, que está mais quente. O último dado das 10 terras indígenas mais desmatadas do Brasil, das 10 mais, 3 estão em Rondônia. Uma é 7 de setembro do Suruí, outra acho que é o Caripuna e a terceira acho que é o Igarapé-Laje, lá perto de Guajará. Então, assim, as invasões continuam bastante, assim, sabe? Rondônia tem ouro, tem diamante, tem madeira pra caramba, então, assim, enquanto existir essa ideia de que esse modelo econômico, esse modelo de desenvolvimento é tão maravilhoso, eu acho que as invasões vão continuar. Enquanto existir muito apoio, grandes redes, porque dá dinheiro também, né? A gente fez uma matéria uma vez que a madeira que saía daqui, o metro cúbico de madeira que saía daqui chegava para Nova York, sei lá, muito, muito caro. Então a pessoa rouba a madeira aqui de graça, um custo de operação muito baixo, exporta, chega lá nos Estados Unidos e vendido em Nova York com um preço absurdo. A gente fez uma matéria também, a gente participou de uma investigação
que grandes empresas automobilísticas nos Estados Unidos, o couro que eles usam para os bancos, os estofados dos carros lá, dos SUV, que é esse carro chique, uma parte da produção desse couro vem até de Noruega, de fazendas invadidas. Então, assim, é um negócio absurdo, lucrativo. Então, assim, enquanto existir isso, enquanto não tiver mais pressão, né, das forças de segurança, esse modelo sempre vai continuar existindo. Qual que era a pergunta? Do BTT. Cara, eu conheci o BTT, ele tinha acho que uns 16 anos. Ele tinha sofrido um acidente, você lembra disso? Um acidente de moto, ficou com a perna toda fodida. Tava lá em Humaitá. E a gente se deu super bem desde o começo, assim, né? Ele sempre foi um menino inteligente, mas acho que a Teba, que é muito direto, muito próxima, mais próxima ainda dele, pode falar melhor dessa ascensão dele, mas eu conheço o BTT já há uns 8, 9 anos, a gente viu ele crescer, acho que ele sempre foi esperto, né? Fala dele que você parente. Eu acho que não dá para responder pelo Bita, né? Mas eu posso dizer o que eu conheço dele. A gente entrou na associação junto, a gente está desde sempre junto, a gente pensa igual, a gente não tem medo de nada. O Bita já foi muito ameaçado, ele já teve que sair da aldeia por conta de ameaças, né? A gente estudava fora, né, no sítio. Então a gente sofreu muito preconceito também, muitas piadinhas. O Bita principalmente, né, que gosta de jogar bola, né? Então ele saía para jogar bola e teve gente esperando ele na estrada. Então a gente sofreu muito. E quanto ao a gente ensinar outros povos, a gente já chegou a fazer alguns intercâmbios e a gente está sempre disponível e aberto a mostrar a nossa realidade, a ensinar, né, sobre tudo. E acho que no ano passado a gente atualizou o nosso PGTA, né, que é o Plano de Gestão Territorial e Ambiental, que lá estava escrito que em 2002, que foi feito o primeiro PGTA, que eles estavam falando sobre monitoramento, né, como que eles queriam daqui 10 anos, ou enfim, daqui um tempo. E aí a gente atualizou, e aí o monitoramento sempre existiu, e lá estava escrito pelos mais velhos que eles queriam tudo muito novo, a gente queria tecnologia, a gente quer coisas novas. E a gente mostrou isso, a gente deu isso para o nosso povo, né? A gente está à frente, a gente sofre ameaça e a gente continua a nossa luta. Quanto ao nosso grupo de monitoramento, a gente continua, né? São um monitoramento feito por mulheres, homens, mais velhos, enfim. E as invasões não parou, elas amenizaram por conta desse documentário também que a gente, né, como eu falei, foi uma denúncia e amenizou, melhorou. A gente, esses dias mesmo, a gente estava aprendendo, né, a Canindé disponibilizou um curso que é SMDK, que é o Sistema de Monitoramento de Satélite, não, é uma outra coisa lá. E aí veio uma mulher, né, uma tia minha, veio, aprendeu, vai levar para a aldeia para ensinar os outros que a gente monitorar tudo por satélite, né? Tá acontecendo queimar alguma coisa, a gente tem um aviso, então a gente está aprendendo tudo muito novo e a tendência é só melhorar. A Canindé tem um projeto de monitoramento que faz bastante intercâmbio, inclusive com bastante gente do sul do Amazonas. Já veio gente também do Mato Grosso, do Xingu. O próprio BTT já chegou a dar aula de drone para outros povos e outras terras indígenas. Então esse é um movimento que acontece bastante aqui. Sempre tem gente vindo, atividades acontecendo, principalmente de drone e de satélite. Sim, vou tentar ser breve. Primeiro eu vou contextualizar ela. Vou trazer um pouco da geografia para depois fazer a pergunta. Quando a gente fala em território, dentro da geografia, existe um conceito que, para ser um território, precisa ter fronteira, certo? Quando a gente ouve falar, por exemplo, de demarcação, a gente ouve falar de demarcação de território de determinada etnia. Esse território, a primeira pergunta eu queria ouvir de vocês como é essa questão de sentimento, porque quando a gente fala desse território muito seco, muito cru, eu queria saber a questão do pertencimento de vocês
no teu caso especial, o anual, e também como é que está funcionando para você essa questão do marco temporal. Eu acho que não consigo sair daqui sem fazer essa pergunta. Obrigado. Mas eu fechou. Não conseguia falar. Então foi. É estranho com esse negócio. Boa noite, eu me chamo Tairine, eu sou do Nordeste, eu sou do povo Cariri Xelô. Veio de um território diferente, né? Então, mas assim, eu fiquei muito feliz em ver o filme. Eu vi o filme bem no iniciozinho, ainda não estava nem na Disney. E eu me sinto muito inspirada, né? De saber que outros parentes, como eles estão trabalhando. Eu acho que não é nenhuma pergunta, é mais dizer que eu me sinto realmente admirada de ter encontrado vocês. É mais ou menos isso. Parente. Quer fechar aqui com alguma fala? Ela falou do território pra ti. O meu aval. Mas eu acho que, tipo assim, a conexão dos povos indígenas com o território é muito forte, né? Lá a gente, imagina, tem os corpos dos nossos ancestrais, tem os nossos locais sagrados, tem os nossos locais de caça. Então, tem os nossos espíritos que moram lá. É tudo muito espiritual, muito forte. Agora, ligado diretamente ao meu aval, é com você. Que eu sou da 7 de setembro. Meu Deus, como é que eu vou falar? Vai, Gata, me ajuda. Tipo, olha o impacto que isso pode causar. Eles têm essa terra indígena, a terra indígena deles e uma parte é o burareiro, né? Que tá invadida com esses bois aí, que o couro é vendido lá pra França, né? É pra França? Carne pra França. A carne pra França. E lá era um cemitério deles, entendeu? Tipo, lá era isso, né? Pode explicar, daí contexto. Então, como a Kim falou, né? Tudo muito espiritual, né? O nosso território pra gente. E como eu falei também, a gente não só protege pra gente, a gente protege pra todo mundo, né? E a parte que a Kim tá falando que é o burareiro, né? Hoje tá na justiça. É uma briga ali, né? E é muito. Eu não sei responder, talvez. Eu acho que é muito íntimo da pessoa, sabe? A gente não vai saber responder como a gente realmente se sente, né? Mas a gente pensa todas as vezes, né? Quando a gente vai fazer um monitoramento, né? Que a gente fica bastante tempo no mato. A gente já chegou a ficar, acho que uma semana, que é o mais longo que a gente ficou, né? Porque a gente não dá pra fazer diretão, por exemplo, se a gente marca 15 dias, não dá. Com 2, 3 dias já consegue achar invasor, e aí tem que voltar de novo, né? Então, é só vivendo ali, né? E conhecer mais a realidade para saber o que é que a gente sente, como é o nosso sentimento. Mas todas as vezes a gente pensa, a gente vai fazer um monitoramento e como é que vai ser o nosso dia de amanhã? Porque eu, como mulher também, já recebi ameaças, né? Já escutei várias piadinhas, né, dos não indígenas. Então, e mesmo assim, nada para a gente. É uma coisa espiritual. A gente protege o nosso território, não só pra gente, né? Para todo mundo, mas também porque o nosso povo não abandona os cemitérios, né? Os nossos cemitérios são dentro de nossas aldeias, dentro de nossas casas. Então, é isso. Vou te contar uma história de território curta e recente. Ano passado, não faz muito tempo, eu, Nedinha, Chai e o Zurueu, a gente estava nessa área do burareiro, em cima de onde era um cemitério antigo, ancestral. Os invasores pegaram a gente, cercaram a gente, não deixaram a gente sair, ou seja, a gente estava em cárcere privado por horas. Aí o Juripe e o Tari falaram assim, aqui era o nosso cemitério. Aí o cara chegou e falou assim, então pega os ossos e leva tudo embora. Um completo desrespeito. E não bastasse o tamanho do absurdo da gente ter ficado em cárcere privado, dele ter falado esse absurdo pro Tari, pro Juripe, no final, eles estão processando a gente. Eu estou sendo processado por invasão à propriedade privada, sendo que eu estava dentro da terra indígena, e não estava no limite assim pertinho, estava lá, o limite era uns 5, 6 quilômetros. E os invasores destruíram a área que era o cemitério, estão destruindo toda a floresta e ainda estão
mantiveram a gente em cárcere privado e agora estão processando eu, Nentinho e Chay por invasão de propriedade privada, sendo que a gente estava dentro da terra indígena. Eu acho que isso diz muito sobre o território. E cada vez mais, essa parte que o Gabriel está falando, cada vez mais está chegando mais perto de uma das aldeias que a gente tem e chegando perto do Rio Jamari, que é uma coisa que a gente protege muito, né? Porque as nascentes nascem dentro do nosso território rural, né? E a gente protege os rios para todo mundo, porque sai para fora, né? Então, e essa invasão que o Gabriel está falando está chegando cada vez mais perto da aldeia, mais perto do rio. Com relação ao Marco Temporal, a liderança de vocês, a organização política. Essa aqui é a nossa campeonato. Ah, mano, essa briga aí é muito difícil, né? A gente tá na luta ainda. A gente continua resistindo, né? Eu meio que esqueci a pergunta também. Eu queria saber como está a organização política de vocês com a luta contra o marco temporal. Pois é, a gente está se unindo, né? Agora a gente vai para Brasília também em abril, né? Fazer nossas manifestações contra o marco temporal agora. E a gente... Nossas organizações sempre ficam de olho nos sites mesmo, né, do governo, para ver como é que está rolando o processo. A gente sabe que foi aprovado lá no... Aonde é mesmo? No Senado. No Senado, né? Imagina. Isso é coisa horrível, né? E a gente sabe que é uma coisa inconstitucional, né? Nem devia estar lá. Então, mas está cada vez, como eu disse, a gente pensou em mudar só o presidente, mas a gente também tem que pensar em mudar nosso Congresso, né? Porque sem a ajuda do pessoal lá vai ser difícil. Mas a gente está resistindo e vamos continuar até o fim. Isso aí. Para encerrar, galera, o nosso colega Matias, poeta aqui, repentista, ele vai declamar. O Bertão Zoé tá aqui. Nosso livro. Tô de costa. Mais uma vez agradecer, foi um diálogo muito importante, muito empolgante, muito informativo. Falou-se acho que nós comentamos aqui sobre parcerias, sobre armas para a resistência, né? E eu acho que pode ser chamado de parcerias e armas, né? Formas de resistência. O novo cenário que se apresenta na academia, com a presença de representantes de povos indígenas dos mais diversos lugares. Então nós temos doutores, doutoras na antropologia, esses pesquisadores, esses pensadores estão realizando pesquisas, estão entrando nos quadros docentes das universidades, estão indo para os programas de pós-graduação. E a repercussão disso é muito grande, porque nós passamos a ter uma perspectiva da pesquisa, não de fora, mas uma perspectiva interna da pesquisa. Talvez nós discutimos nessa semana, e essa ação nos faz repensar o próprio papel da ciência, o próprio papel da geografia, de que nós passamos com isso a fazer de fato agora uma ciência brasileira, uma ciência geográfica brasileira. E essas ações, o talento, a criatividade do povo originário, o povo quilombola, o povo indígena, né, está agindo em espaços até pouco tempo muito restrito e proibido. Então, espaços como as artes, grandes artistas, né, têm se apresentado nas artes plásticas, na literatura. A gente tem o Daniel, tem o Ayrton, tem o Davi, né? E tem vários outros nomes produzindo na ciência, na literatura, nas artes plásticas,
Então, a gente vê emergir uma nova forma de pensar os conhecimentos e os saberes no Brasil, né? E isso é muito bom, né? Eu acho que parceria é essa, como nós temos uma aqui próxima, a nossa Universidade Federal, o programa de pós-graduação em Geografia. Nós não deixamos de fora nenhum candidato indígena, porque aí a gente diz assim, ó, abrimos 10 vagas, mas apareceu 2 candidatos indígenas, então eles entram independente de nós termos aberto só 10 vagas, porque nós temos uma política definida, clara, de acolher e lutamos porque a presença desses estudantes, nós sabemos que não é fácil estarem na universidade, é preciso até mesmo a nossa forma de agir reorganizar. Eu lembro que teve presente no nosso programa o Francisco Oroarã, o vereador lá de Guajará-Mirim, né? E o que vai conseguir é um feito inédito desse país, né? Assinar um documento que atribui direitos ao Rio. Então, eu não sei como vocês têm acompanhado essa perspectiva, mas isso é algo muito importante, porque é parte de um debate muito antigo no Brasil, talvez do final do século XIX, em que se apresentou uma teoria que era chamada de bem viver com os guaranis. E o que é esse bem viver? É mostrar que a existência do indivíduo, do ser humano, é uma existência ligada, junta, sem se diferenciar da natureza. E isso vai ter como consequência uma atitude de que essa natureza vai ser sempre sagrada. Há uma sacralidade na vivência e na relação com a natureza. E o bem viver não morreu, né, com os povos guaranis, né, há 50, 70 anos. O bem viver ele vai repassar para os povos tradicionais aqui da América Latina, a Bolívia, Equador, e enquanto Equador tem na própria Constituição toda uma estrutura teórica que marca uma diferença com a natureza. Então, nós temos que forçar a mudança do pensamento de como que a sociedade vê e pensa e se relaciona com a natureza. Porque se a gente não forçar esse debate, se não forçar essa mudança, não adianta, né? Sempre vai escorrer pelos dedos, né, tudo aquilo que a gente tenta preservar. Eu fico contente de que aqui termina de fato uma maratona de 2 semanas de debates, leituras, discussões e tudo, né? E em momentos anteriores eu sei que é puxado. Eu digo, olha, vou dar uma leitura premium, uma leitura bônus para vocês. Aí eu entrego uma leitura que é para eles se divertir, todo o grupo se divertir e fazer uma apresentação. Mas nesse momento eu digo, olha, nós temos algo precioso aqui conosco agora, né, que é o filme. Eu digo, eu quero um trabalho que vocês apresentem com o filme, né? E aí está aqui uma roda de conversa. Eu estou satisfeito. Vocês salvaram a gente. Agora vamos encerrar com o nosso querido amigo, companheiro Matias. Calma aí, vamos lá. Eu vou declamar aqui um trecho da Canção da Floresta. É de autoria de um poeta potiguar, que faleceu recentemente, em memória dele. Eu vou declamar esse trecho do poema. Diz o seguinte. Só um instante aí, tá? Diz o seguinte. Fauna e flora valem mais que o valor que o ouro tem. Se a natureza é selvagem, mas não ofende a ninguém, ela é mãe dos seres vivos, precisa viver também. Ouça os índios limpo rios,
Faça a Deus esse favor. Floresta é palco das aves, museu de sombra de flor. Vamos cuidar com carinho do que Deus fez com amor. A mãe ia ficar olhando. Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas.